Eu tenho uma palavra para você sobre o Espírito Santo de Deus. Durante essa semana, nós estamos vendo sobre o Espírito Santo, aprendendo mais sobre o Espírito Santo. É um assunto tão empolgante, tão maravilhoso, que enche os nossos corações e enche de uma maneira especial, né? Porque nós temos aquele que é poderoso para trabalhar nas nossas vidas, aquele que é poderoso para salvar, transformar, curar, usar da maneira que ele quiser. Nós temos junto conosco, nós falamos do Espírito Santo que opera maravilhas no nosso meio. Hoje eu quero ler com você uma parte do capítulo 14, onde Paulo ele traz uma orientação de como estar usando os dons, de como nós crescermos nos dons, diversos tópicos nós poderíamos colocar aqui, diversos assuntos. Então, assim, nós vamos abordar alguns, porque não tem como ver todos. E até pela palavra ser grande, nós vamos ver um pedaço dela, depois nós continuamos nos próximos dias. Mas antes de nós começarmos aqui no 1 Coríntios 14, eu quero ler com você o finalzinho do capítulo 12. Nós vemos o início dele ontem, e aqui no final está falando sobre dons pessoais, sobre dons ministeriais, citando alguns, né? Que eu quero ver com você, se for possível, na semana que vem, para que nós venhamos descobrir os nossos dons pessoais, os nossos dons ministeriais, aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, isso é muito importante para que nós possamos realmente estar no centro da vontade de Deus. Mas aqui no último versículo, fala assim, no penúltimo versículo: todos têm dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Olha o que o Senhor nos coloca através de Paulo. Busquem com dedicação os melhores dons. O Senhor quer que nós venhamos buscar crescer nesses dons que Ele tem para as nossas vidas. Começando agora o capítulo 14, 1 Coríntios 14. Sigam o caminho do amor. Nós vamos falar sobre isso depois também. Está aqui no versículo 13. Amor, fruto do Espírito e dom espiritual, o maior dos dons. Mas nós vamos ver depois. Sigam o caminho do amor, fato. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso das coisas inanimadas que produzem sons tais como a flauta, a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os dons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá
o que está sendo dito, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontecem com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se orar em uma língua, meu espírito ora. Meu espírito ora, meu espírito é edificado. Mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se vocês estiverem louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graça, dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não será edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. A falar em línguas, se for para os demais e não houver interpretação, vai falar e não vai ser entendido. Falar em línguas, você está edificando o seu espírito. É importante que você faça, para que você seja edificado, para o seu espírito ser edificado. Mas eu vejo que quando eu falo em línguas, eu entendo, não é uma tradução, é um entendimento, uma compreensão daquilo que você está falando. As minhas palavras são sempre de adoração a Deus, louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle. E aqui o Senhor, Ele nos ensina, se nós formos falar para o nosso próximo, a palavra nos ensina, Paulo nos ensina a usarmos a profecia. E como que ele nos coloca a profecia aqui? Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Eu pergunto uma coisa para você: quem foi que o Senhor falou que profetizaria nos últimos dias? Lá no livro de Joel, capítulo 2, verifiquem. E no livro de Atos, capítulo 2, nós vimos ontem, o Senhor fala que os servos e as servas, sobre os servos e as servas, ele derramaria do seu espírito. E os servos, as servas profetizariam, os filhos e as filhas profetizarão. E ainda fala, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Então, a palavra, ela até vem falando aqui na frente para mulheres permanecerem em silêncio na congregação. A palavra, ela não se contradiz. Nessa época, aqui no começo do capítulo 12, se vocês se recordam, aqui fala assim: quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados a ídolos mudos. Haviam muitas mulheres novas convertidas, e em algumas versões, até aqui a palavra fala assim: pois não lhes é permitido falar. Em algumas traduções, fala assim: não é permitido falar exaltadamente, porque essas mulheres, elas eram profetisas, as mulheres eram diferentes
de tudo aquilo, e tudo isso era muito novo. As pessoas, a igreja estava sendo formada, era a igreja primitiva, eram as primeiras conversões, tudo era muito novo. Então, esse capítulo ele vem para uma orientação de como ser trabalhado, e aqui fala que a mulher não deve falar na igreja, ela não deve parar um ensinamento e querer aprender dentro da igreja. Não, pergunte para o seu marido em casa. Mas a palavra, então, ela não se contradiz. Essas pessoas que estão chegando, onde elas eram acostumadas a falar exaltadamente, onde elas que mandavam em tudo ali, que comandavam os trabalhos. Então, aqui é um novo tempo. No meio do povo judeu, um aluno, ele não poderia se levantar e interromper o mestre. E essas mulheres, elas estavam sendo ensinadas a tirar as dúvidas em casa, a não se levantar no meio de todo mundo e interromper aquilo que estava sendo dito. Leia direitinho, leia em casa para que você possa compreender melhor. Mas aqui no início, a palavra está dizendo: quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza faz para edificação, para encorajamento e para consolação dos homens. Quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. E o Senhor fala que os servos e as servas deles profetizariam, os filhos e as filhas dele nos últimos dias profetizarão. E isso é na igreja. Então, mulheres, não tenham medo de usar os dons que o Senhor tem dado para você, porque aquilo que o Senhor dá nós não podemos reter. Aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas, nós não podemos enterrar, nós não podemos guardar, nós precisamos usar. Vamos orar para que o Senhor venha abençoar homens e mulheres, venha levantar homens e mulheres cheios de ousadia, de compreensão, de entendimento. Eu gostaria de poder falar muito mais e te explicar muito melhor essa palavra, mas que o Espírito Santo venha te esclarecer. Pai querido, Deus Santo, Deus maravilhoso, Espírito Santo é o Senhor quem nos ensina. E eu te peço, venha falar a esse coração, venha trazer entendimento, venha trazer, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Senhor, para essa vida, Pai. Coloca ela no centro da tua vontade, encha ela, Senhor, com os teus dons para aquilo que for mais útil, Pai, visando o bem comum, edificando a tua igreja, Senhor, socorrendo aquele que necessita, Pai. Usa, Senhor, essa pessoa com os teus dons, Pai. Usa, Senhor, com ousadia, Senhor, com autoridade, Pai. Senhor, tua palavra nos ensina, Senhor, a buscar, Senhor, os melhores dons, principalmente o de profetizar, Pai. Que nós tenhamos sempre uma palavra na boca, Senhor, uma palavra de encorajamento, Senhor, uma palavra de edificação para o nosso próximo, Senhor, uma palavra de consolo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Completa, Senhor, o entendimento, Pai, na vida dessa pessoa, Senhor, que ora comigo, Pai. Completa, Senhor, o entendimento, Pai, e enche ela, Senhor, da tua vontade, Pai. Tua palavra, Senhor, meu Deus, ela não volta vazia, Deus. A tua palavra, Senhor, ela cumpre aquilo, Pai, que lhe apraz, Senhor. Ela atinge, Senhor, os propósitos a que foi enviada, Pai. Então eu te peço, Senhor, completa essa palavra no coração dessa pessoa que ora comigo, Senhor. Traga entendimento, traga sabedoria, Senhor. Coloca ela no centro da tua vontade, Pai. Que ela seja cheia do pleno conhecimento da tua vontade, Pai. Que ela tenha compreensão da tua palavra, Senhor. E que ela venha viver, Senhor, todos os sonhos que o Senhor tem para ela, todos os propósitos que o Senhor tem para essa vida, Pai. No nome de Jesus. Abençoa, Senhor, homens, abençoa mulheres, Pai. Levanta, Senhor, no centro da tua vontade para cada um, Senhor. E enche, Senhor, com a tua sabedoria, com os teus dons, com o teu Espírito Santo, porque é isso que nós estamos orando, é isso que nós estamos buscando, nós clamamos, Pai.
o teu Espírito Santo nas nossas vidas. Manifesta, Senhor, o teu poder e a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fique contigo. Continua orando, continua buscando ao Senhor e Ele vai trazer ao teu coração, Ele vai revelar a você os sonhos e os projetos dele para a sua vida. Fica com Deus.